Boa noite, alunos do nono ano. Como prometido, aqui é o nosso vídeo de revisão para a prova N2 do segundo trimestre. Então, vamos começar aqui. Vou dar sequência aqui. Então, nosso primeiro aqui. Uma aplicação da relação de velocidade, frequência e comprimento de onda. Uma onda periódica cujo comprimento é igual a 10 centímetros propaga-se por uma corda com velocidade de 50 metros por segundo. A frequência dessa onda deverá ser em quantos hertz? Então, neste caso aqui, eu tenho a velocidade, eu tenho o comprimento de onda, mas não tenho a frequência. Como ele quer em hertz, eu tenho que trabalhar em segundos. Tá, a velocidade já está em segundos, está em metros por segundo. Mas aqui, no caso, o comprimento está em centímetros. Este comprimento em centímetros, vou transformar em metros. Como é que eu faço isso? Eu ando duas casas com a vírgula, ou eu divido por 100. Então, ao dividir por 100, ou andar duas casas com a vírgula, eu transformo o valor em metros. Então, 10 centímetros, 0,1 ou 0,10 metros. Então, eu tenho velocidade e tenho o lambda, que é o comprimento de onda. Então, neste caso, eu vou usar essa fórmula aqui. Velocidade igual frequência vezes o comprimento de onda. Então, eu tenho 50, que é a velocidade, não tenho F, que é a frequência, mas tenho o comprimento de onda. Este valor que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ser frequência igual a 50 dividido por 0,10. Ao dividir, eu terei 500 Hz. Este é o valor que está sendo pedido aqui em Hz, que é o Hertz. Um segundo exemplo aqui, eu tenho a relação entre oscilações por minuto para Hertz. Então, ou seja, eu só uso Hertz quando a oscilação for por segundo. Oscilação, quadros por segundo, vezes por segundo, isso eu posso dar o Hertz. Agora, quando está em minutos, horas, dias, eu tento transformar em segundos para virar Hertz. Então, no caso aqui, se ela completa 600 oscilações em cada minuto, determine a frequência de seu período na unidade do sistema internacional. Então, se eu fizer isto, eu teria o quê? Eu teria 600 oscilações divididas por 60. Por que por 60? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, se eu dividir por 60, eu vou passar as oscilações por segundo. No caso, eu teria o quê? Eu teria, se eu dividir aqui por 60, eu teria 10 oscilações por segundo. Ou seja, aqui nós vamos consertar aqui. Só um momento aqui. Aqui nós temos, no caso, 10 Hz, né? Então, 10 oscilações por segundo, ou seja, 10 Hz. E como é que eu acho agora o chamado período? O período não é trabalhado com T igual a 1 dividido pela frequência. Então, se eu fizer isto, o nosso período vai ser 1 dividido por 10. Então, se eu dividir 1 por 10, nosso período, deixa eu colocar igual aqui, nosso período, ele vai ser nosso período de tempo vai ser igual a 0,1 segundos. Ou seja, o tempo de uma onda inteiro leva de um ponto ao outro 0,1 segundos. Ok? Então, achando aqui a oscilação, passamos a oscilação para a unidade padrão, que seria o Hertz. Então, são 10 Hertz, que são as 10 oscilações por segundo. Se eu dividir 1 por 10, que é aquela fórmula de 1 dividido pela frequência, eu vou ter 0,1 segundos. Tá? Também, a frequência eu posso achar quando eu tenho o período, que é 1 sobre o t. Vamos passar para a próxima, deixa eu colocar aqui. Agora, próximo slide, nós temos aqui um outro elemento aqui. Nós temos agora aqui determinar o espaço percorrido. Então, quando eu falo espaço percorrido, primeiro eu tenho que achar qual é o comprimento da onda, eu tenho 2 milímetros. Tenho que saber qual é a frequência, eu tenho 50 kHz. E tenho que saber qual é o período de tempo, são meio segundo. Então, vamos ver o que eu tenho aqui já no padrão que nós trabalhamos na sala de aula, que é o padrão internacional de medidas. O tempo, que é o período, já está em segundos, 0,5 segundos, não precisa mexer nada.
O comprimento de onda está em milímetros, terei que converter. E aqui a minha frequência está em kHz, também vou converter. Então a primeira coisa que eu faço, eu vou transformar os 50 kHz em Hz. Quilo quer dizer 1000, ou seja, 50 vezes 1000, 50.000 Hz. Vou converter agora os milímetros. O milímetro é a milésima parte do metro, ou seja, pegar o valor dividido por 1000. Então, se eu pegar 2 dividido por 1000, vai dar 2 milésimos de metro. Então, já tem agora tudo convertido. Então, vou pegar essa forma aqui. Velocidade é igual a frequência vezes lambda. Então, eu tenho velocidade igual a 50.000, que são 50.000 Hz, que é a minha frequência, e os meus 2 milésimos, que seria o meu lambda, comprimento de onda. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 100 metros por segundo. Tem a velocidade. Agora eu vou achar o espaço percorrido. Quando eu peço espaço percorrido, eu vou usar essa outra fórmula. Velocidade, que eu já tenho. Espaço aqui não tenho. E o tempo eu tenho. Qual que é a velocidade que eu tenho? A velocidade é de 4. 100. Então, vou colocar aqui o 100. O espaço eu não tenho, que é o S. Está aqui o S. E o tempo eu tenho, que é meio segundo. Então, se eu pegar agora S e multiplicar uma forma de uma regrinha de 3, eu tenho S vezes 1 aqui de baixo, vai ficar o próprio S. 100 vezes 0,5, eu vou ter 50 metros. Ou seja, o espaço percorrido foi de 50 metros. Vamos passar para o próximo exemplo aqui. A relação entre velocidade de transmissão de uma onda eletromagnética. Então, vamos ver aqui. As ondas eletromagnéticas de rádio se propagam na atmosfera com a velocidade da luz. Qual a velocidade da luz? 3 vezes 10 a quinta. Quer dizer isso, uma notação científica. Quer dizer que eu tenho esse 3 acompanhado com 5 zeros. Só que aqui é quilômetros. Nós trabalhamos em metros. Então, vou precisar aumentar mais 3 zeros. Né? Então, temos aqui a velocidade, que era 3, 10 a quinta. Se eu aumentar mais 3 zeros, que é multiplicar por 1000, né? Cada 1 quilômetro são 1000 metros. Eu vou ter 3, 10 a oitava. Então, 3, 10 a oitava, ou seja, 3 acompanhado com 8 zeros, né? Metros por segundo. A frequência era de 20,5 mega. Mega é 1000, né? É 1 milhão de vezes maior. Então, 1000 é K, kHz, o mega é 1 milhão de vezes. O 1000 tem 3 zeros. O milhão tem 6 casas. Então, vou ter que aumentar 6 casas. Então, vou aumentar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar em notação científica, que é você deixar o número entre 1 e 9. Então, se eu deslocar a vírgula para cá, eu vou ficar com 0,205. Então, se eu deixar aqui, então eu vou fazer uma observação aqui. Como aqui eu tenho, por que eu não deixei 2,05? Ao observar aqui que eu tenho 10 oitava, eu vou deixar também aqui 10 oitava. Se eu deixasse aqui a vírgula no 2, se é a notação científica de 1 a 9, aqui eu teria que fazer o quê? Teria que diminuir aqui para 7. Então, como eu vejo que eu terei uma divisão, é melhor deixar com a mesma base 10 e o mesmo expoente, até porque eu vou ter uma divisão. Vão ver aqui que fica mais fácil eu deixar 0,05 do que 2,05. Somente para deixar a mesma base e o mesmo expoente aqui. Então, jogando isso na fórmula, velocidade igual lambda vezes frequência, ou frequência vezes lambda, tanto faz, tá? Tá, aqui eu tenho. Velocidade eu tenho? Tenho. Velocidade é 3, 10 a oitava. Tá aqui. Lambda eu tenho? Não, que é o que ele quer saber, qual é o comprimento de onda. E a frequência eu tenho? Tenho. 0,205, 10 a elevado aqui a oitava. Tá? Deixa eu só consertar aqui com vocês. Só um momento aqui. Que eu fui fazendo aqui, depois aqui a gente vai consertar algumas coisinhas que eu não vi na hora, tá? Pronto, já consertei. Vou salvar aqui e continuar aqui com vocês. Agora eu tenho. Quem vai passar dividindo? O valor que está junto da letra aqui. Então, esse valor aqui passa dividindo. Então, vai ter lambda é igual a 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 0,205, também 10 a oitava. O que acontece com 10 a oitava? Corta. Por quê? Na divisão de mesma base, você subtrai expoente. Então, posso cortar esse 10 a oitava com esse 10 a oitava aqui.
fiquei apenas com essa divisão. Agora eu vou dividir no papel, né? 3 dividido por 0,205. Lembrando, na divisão com decimais, primeiro é igual às casas, depois eu começo a divisão. Então aqui, se eu fizer essa divisão, eu teria que colocar 3,000, fica 3.000, e como aqui já tenho 3 casas, tiro a vírgula e ficaria 3.000 dividido por 205. E aqui eu vou dar um valor aproximado. Neste caso, daria 14,6 metros o comprimento de onda, ok? O próximo aqui é a relação do eco, né? E a distância que o som percorre. Lembrando que o som percorre para uma distância para ir e para voltar, tá? Então, quando eu pedir a questão da distância, eu tenho que sempre dobrar a distância que eu tenho para o som ir, bater no anteparo, na parede, no fundo de algum lugar e voltar, tá? Tá aqui, um torcedor do Corinthians grita: estamos indo para a Série B, em direção ao fundo de um poço, que se encontra a 170 metros de distância do pobre torcedor. Então, o torcedor está lá no poço e está gritando lá que está indo para a Série B de qualquer jeito. O tempo mínimo necessário para que uma pessoa ao lado deste pobre torcedor ouça o eco desse som é d. Lembrando, essa é a velocidade que foi dada do som, aqui foi dada pelo exercício, né? E como é que eu vou resolver aqui? Se o poço tem 170 metros, o som vai e volta. Então, o som vai percorrer um total do dobro. Então, eu tenho que contar 170 para ir, 170 para voltar. Então, no total, esse poço tem 340 metros, não de profundidade. O 340 é para o som ir e voltar, ou seja, descer, esse som desce e ele volta com mais 170. No total, ele vai andar 340 metros. Então, temos aqui a formulinha como trabalha com velocidade, espaço e tempo, que é a mesma que eu usei na outra questão de exemplo, tá? Sempre perguntar a questão de espaço percorrido, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, velocidade, 340, que foi dado aqui. Espaço percorrido, 340 também, que é o 170 vezes 2. E o tempo eu não tenho. Agora, eu vou multiplicar em cruz. 340 vezes t, 340t. 340 vezes 1, que tem aqui embaixo, 340. Então, se eu passar dividindo, vai ficar 340 dividido 340. O tempo que leva para o eco deste som, estamos indo para a série B, é de 1 segundo. E aqui a relação de orientação espacial por alguns animais. Então, muitos animais conseguem sua geolocalização por meio do som, né? E o que fisicamente é essa questão desse fenômeno de geolocalização? Ele usa o efeito da reflexão do som. O som vai, bate e volta, né? Então, isso acontece no caso das baleias, que conseguem se localizar, ou localizar o fundo do mar, ou localizar alguns cardumes de peixes para que eles possam se alimentar. Os golfinhos também fazem o mesmo tipo de geolocalização através do som. Os morcegos também e alguns tipos de pássaros. E até mesmo os seres humanos também utilizam deste sistema de geolocalização para saber e se orientar. No caso aqui do eco, que eu falei para vocês na questão anterior, para que eu possa saber qual é a profundidade desse poço, eu posso fazer o mesmo cálculo. Então vamos supor, se eu voltasse aqui, eu não soubesse a profundidade do poço, mas eu soubesse qual foi o tempo que levou para o som voltar. E eu considerando essa velocidade do som, eu teria um exemplo, eu teria esse valor que eu iria desconhecer, mas eu conheceria isso daqui. Então eu teria a velocidade, eu teria, né? Não teria a distância, mas teria o tempo. Então se eu pegasse um exemplo aqui, ó, 340 vezes 1, daria 340. Mas como eu sei que o som vai e volta, eu ia pegar o valor e dividir por 2, eu acharia qual era a profundidade do poço, tá? Eu posso também achar através dessa forma. E os seres humanos também podem utilizar essa geolocalização, ou seja, quando você tem lá uma sirene ou um sistema de som de uma ambulância, você consegue detectar se está distante ou mais próximo de você, pela questão desse impacto que o som faz, mais próximo ou mais distante, tá? E a última parte aqui, que a gente queria ver aqui, é as duas últimas partes, né? Relação de análise de uma onda. Então, colocando alguns conceitos aqui. As ondas podem ser transversais, quando elas se propagam na vertical, e elas podem ser também longitudinais, quando se propagarem na horizontal, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui, uma mola. Quando eu aperto essa mola, eu estou fazendo com que ela possa
deslocar ou se propagar no caso aqui, na horizontal. Então, essa aqui ela é o que? Longitudinal. Quando eu pego uma corda e agito a corda, ela vai provocar uma onda transversal, ou seja, na vertical. Está aqui longitudinal e aqui vertical. Tá? Aqui está, acho que deve estar aqui em espanhol, tá? Mas é ondas longitudinais e ondas transversais, tá? Uma na vertical, nesse sentido vertical, e um sentido da horizontal, tá? E a última parte que nós queremos falar aqui é sobre a questão de comparando ondas. Então, uma onda sempre ela tem entre um ponto, que seria uma crista, e outra crista tem um comprimento de onda, que é o lambda. Isso também vale para dois vales. Essa altura que eu tenho aqui, ela é chamada de amplitude. Ela é a mesma medida que eu tenho na parte de baixo também do vale. Então, se eu observasse este outro gráfico aqui, eu tenho uma onda, né? Então, vou passar aqui em cima. A onda vem aqui em cima, desce, termina aqui. Esse é o ciclo total de uma onda. A parte de cima seria uma crista e um vale. Cada vez que eu tenho uma crista e um vale, eu tenho uma onda inteira, completa. Aqui, se eu observar aqui, eu tenho três ciclos, né? A primeira onda, a segunda, a terceira e aqui vou para uma quarta. Então, aqui ele colocou que se demorar aqui 1 segundo, eu tenho 3 ciclos, ou seja, 3 ondas em 1 segundo. Então, eu tenho 1/3 aqui. Então, 1, que seria a questão do tempo, e aqui teria a frequência. Então, seria 1, lembra que eu falei só, dividir 1 pela questão dos ciclos, ou frequência, 3 Hz. Tá? Então, quanto demora só uma onda dessa aqui? 1/3 de segundo. Então, 3 ondas em 1 segundo, ou cada uma demora 1/3 de segundo. Nesta outra aqui eu tenho 10 ciclos, né? Seriam 10 ondinhas dessas completas. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Então eu tenho 10 Hz, 10 ondas ou 10 pulsos por segundo. Quando demora um pulso apenas, demora 1/10 de segundo. Seria 1 dividido por 10, tá? Agora vamos comparar uma coisa. Será que esta onda aqui, ela é igual a esta aqui? Não. O que diferencia uma onda da outra aqui? Essa é mais alongada. Essa é mais alta aqui. A gente falar que essa tem maior amplitude. Tendo maior amplitude, a gente pode falar que ela, se fosse a questão do som, ela seria mais aguda do que esta aqui, que é mais alongada. Tá? Então, quanto mais ela for alongada, mais agudo, mais grave seria o som. Quanto maior seria a amplitude aqui, mais agudo seria o som. Tá? Então, seria essa parte que nós vamos trabalhar em sala, né? Então, lembrando também na questão sonora, nós temos 3 propriedades do som. A primeira propriedade que nós temos é a sua altura, né? Depois a sua intensidade e o seu timbre. O que seria a altura? A altura é quando eu meço a questão delas serem mais graves ou serem mais agudas. Então, elas serem aqui, ó, mais alongadas aqui na vertical, elas são mais agudas. Quando ela mais se prolonga na horizontal, elas são mais graves. Isso seria a questão da altura do som. A intensidade do som é o número que eu tenho de pacotes sonoros. Então, exemplo, aqui eu tenho 10 ciclos, aqui só tenho 3. Então, uma questão de uma intensidade sonora, essa intensidade é maior que essa aqui. Se eu falar assim, agora a questão do timbre. Timbre é o desenho da onda. Então, o desenho desta onda aqui é diferente do desenho desta onda aqui, que é diferente do desenho desta outra onda aqui, que é diferente dessa aqui. Então, o desenho das ondas é que determina o timbre. Por isso que o timbre pode ser utilizado como um padrão de identificação pessoal. Né? Então, a pessoa pode ter uma senha através do timbre da voz. O timbre da voz é como se fosse um registro seu único. Cada pessoa tem um timbre diferente, um desenho diferente de onda provocada pela voz. Ok? Então seriam esses itens mais conceituais que eu queria colocar para vocês. E qual foi o processo? Antes das férias nós fizemos uma atividade em sala e também alguns fizeram atividade online. E na volta agora das férias também eu fiz uma atividade em sala e também deixei as atividades que nós fizemos em sala para os alunos terem lá em casa para fazer. E prometi fazer uma parte teórica com vocês hoje, ok? Então seria essa a nossa proposta
para hoje. Espero que vocês tenham bons estudos e um bom final de domingo para vocês, ok? Tchau!